A paz do Senhor para todos. Vamos a mais um vídeo no canal O Renovo da Palavra. Gente, nesta oportunidade eu gostaria de dar sequência à série de vídeos que eu prometi trazer aqui no canal, onde a proposta é te mostrar o divisor de águas entre a queda de Jerusalém, que aconteceu no primeiro século, no ano 70 depois de Cristo, e a segunda vinda de Jesus, que vai acontecer no futuro, no final dos tempos. Porém, antes de eu abrir aqui o leque do nosso estudo, eu gostaria muito de pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, porque assim o YouTube compreende que o conteúdo é bom, é relevante, e assim o YouTube vai recomendar este vídeo para outras pessoas também assistirem. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, por que é tão importante saber a diferença entre queda de Jerusalém e a volta de Jesus no final dos tempos? Gente, é muito importante saber a diferença, porque a mistura desses dois assuntos, quer seja levando eles dois para o passado ou levando para o futuro, termina por produzir heresias. Entre tantas heresias que esta mistura acaba gerando, a principal delas e a pior das heresias é o chamado preterismo completo. A proposta dos preteristas completos é levar todo o assunto para o passado. Eles entendem que todas as profecias já se cumpriram no ano 70, na queda de Jerusalém. Isso eles incluem também a volta de Jesus, ou seja, não existe mais nenhuma profecia para se cumprir. Obviamente, isso é improcedente. Então, se você saber com precisão o divisor de águas, ou seja, a diferença entre queda de Jerusalém e a volta de Jesus, você nunca mais vai ser enganado por heresias, principalmente por essa que eu acabei de citar, que é o preterismo total. Então vamos lá, o nosso estudo aqui, eu dividi em 3 partes para te ajudar a ver com precisão que queda de Jerusalém é um assunto e volta de Jesus é outro assunto. A primeira parte do nosso estudo, inclusive se você tiver aí um exemplar da Bíblia, se for possível, pegue a sua Bíblia para acompanhar conosco a leitura de alguns versículos. Eu estou aqui com a minha Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. A primeira parte do nosso estudo, para te ajudar a entender esse tema tão polêmico e tão complexo, está relacionado com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus, capítulo 21, eu vou ler somente o versículo 9. E a multidão, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Tudo relacionado à queda de Jerusalém começa aqui. Exatamente o que está acontecendo na entrada triunfal de Jesus. As multidões, tanto quem ia adiante como quem ia atrás de Jesus, vendo ele montado no jumentinho, começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Eles estavam bendizendo Jesus, eles estavam reconhecendo Jesus como seu rei, como seu Messias. Bendito o que vem em nome do Senhor. Eles davam esses gritos
porque eles se lembraram de uma profecia do Antigo Testamento, onde o profeta previu esta cena. Zacarias, capítulo 9, também versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, na entrada triunfal, Mateus 21, versículo 9, as multidões estavam reconhecendo Jesus como o descendente de Davi, o rei, o filho de Davi, o Messias prometido nas escrituras hebraicas. E eles gritavam: Hosana nas alturas. Observe bem esse grito, porque mais tarde se tornou um cântico de louvores. Inclusive os peregrinos que viajavam todos os anos para passarem a festa da Páscoa em Jerusalém cantavam este louvor aqui: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Mas a palavra hosana, que é uma palavra hebraica, ela não é um cântico de louvor. Primeiramente, não é esse o propósito da palavra. Na realidade, hosana ao rei tem o significado de salva-nos, rei. Eles estavam pedindo salvação ao Senhor Jesus, uma vez que o estavam reconhecendo como Messias. Exatamente o que foi profetizado em Zacarias 9, versículo 9. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador. Agora entenda a mentalidade dessas multidões. Israel vivia sob o domínio do Império Romano. Eles acreditavam que Jesus, ao entrar na cidade, ia lançar mão de uma espada, um cavalo branco, ia combater e expulsar as tropas romanas e acabar com o império, deixando Israel em plena independência. Ou seja, a salvação que eles tinham em mente estava mais voltado para a questão política de Israel. Jesus como Messias guerreiro, como Messias libertador da opressão romana. Porém, o que aconteceu em Jerusalém foi completamente diferente. Jesus não foi em direção a um cavalo branco e a uma espada, mas ele foi em direção à cruz. Jesus, na sua primeira vinda, ele veio como Salvador, mas para tratar a questão interna dos homens, que é o perdão do pecado, a regeneração, a santificação e a salvação da alma. Quanto a isso, parece que os olhos dos judeus estavam vedados. Eles não conseguiram compreender esta primeira fase da vinda do Messias aqui na terra. Então, gente, aconteceu uma frustração das multidões em relação à missão do rei Messias. Esta é a primeira parte do nosso estudo que você precisa compreender. Isso está relacionado com a queda de Jerusalém. Por qual motivo? Jesus trata desse assunto no capítulo 23, também do Evangelho conforme escreveu São Mateus. Olha como que as coisas se encaixam perfeitamente. Vamos fazer um link de Mateus 21, 9 com Mateus 23, versos 38 e 39. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora me não vereis mais,
até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, a casa dos judeus, a cidade de Jerusalém e o templo de Salomão. Uma vez que aconteceu a rejeição, Jesus agora está mostrando para eles que haveria de vir um juízo. Por isso, esse assunto está relacionado com a queda de Jerusalém, com a queda do templo. O juízo foi predito, profetizado por Jesus em Mateus 23, 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mas o versículo 39. Porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Ele estava dizendo para Jerusalém, para Israel: vocês durante um bom tempo não mais vão me ver. Ele colocou uma condição, esse até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Isso demanda um tempo e uma condição. Eles já haviam dito isso na entrada triunfal, capítulo 21, versículo 9. Mas foi superficial e até emocional, porque eles pensavam que ele ia dar a libertação política. Mas aqui ele está dizendo: eu vou embora, não me vereis mais, mas vai chegar o momento, vai chegar um tempo que vocês voltarão a me ver e vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Voltarão a dizer. Aqui, gente, ele está falando da sua segunda vinda, da sua parousia, tá ok? Rejeição de Jesus, morte de Jesus, queda de Jerusalém, em consequência a rejeição e a morte do Senhor. Isso é o primeiro século. Aqui está o assunto relacionado à queda de Jerusalém. Por isso Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Vamos para a terceira e última parte do nosso estudo. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu vou ler 2 versículos. Versículo 19 e versículo 20. E vou te dar uma explicação sobre esses 2 versículos. Atos capítulo 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos dos refrigérios, pela presença do Senhor, e envie ele Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Eu li para vocês Atos 3, 19 e 20. Mas depois em casa, você lê do versículo 12 até o versículo 20. Onde o apóstolo Pedro está pregando para Israel, para os varões israelitas, para Israel como nação. Pedro deixa claro que o Messias já foi enviado, mas eles, ao invés de aceitar o Messias, eles preferiram um homicida. Pedro está citando aquele julgamento diante de Pôncio Pilatos, onde a mesma multidão que na entrada de Jerusalém gritou: bendito que vem em nome do Senhor, agora diante de Pôncio Pilatos gritaram: crucifica-o, e escolheram Barrabás, mandando assim ou permitindo assim que Jesus fosse crucificado. Pedro está dizendo que eles fizeram na ignorância, ou seja, é como se os olhos estivessem vedados, eles não compreenderam as profecias
e rejeitaram o Messias que foi enviado pelo Senhor Deus no tempo certo da visitação. Agora tem um problema para os judeus. O Messias já veio. Em Mateus 23, 39, ele foi embora. Desde agora me não verá mais. Na ascensão ele foi para o céu e ele está retido, ele está contido no céu. Eu vou voltar à leitura do verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado. Olha o 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Pedro está falando que Jesus está contido no céu. Veio, não foi reconhecido, foi rejeitado, foi morto, foi embora e agora está retido, está contido no céu. Duas condições para a volta de Jesus: arrependimento e convenção, não de indivíduos judeus. Isto daí aconteceu no primeiro século, mas é a convenção nacional de Israel. Aqui o apóstolo Pedro está falando da segunda vinda de Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus. Gente, Jesus só vai voltar no final dos tempos, quando Israel, como nação, se arrependerem por terem rejeitado e matado o Senhor na sua primeira vinda. Jesus só vai voltar do céu quando Israel dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então, como o propósito do nosso vídeo é mostrar o divisor de águas entre a queda de Jerusalém e a segunda vinda de Jesus, você pode perceber que rejeição, morte e a consequência da rejeição e da morte, que foi a queda de Jerusalém, não se harmoniza com a segunda vinda, porque a segunda vinda está condicionado ao arrependimento e à convenção de Israel como nação. Isso não aconteceu no primeiro século. Não é possível pegar a segunda vinda e levar para o primeiro século, porque no ano 70 depois de Cristo, na queda de Jerusalém, ali o que aconteceu foi a consequência da rejeição, o juízo de Deus contra Jerusalém, e não o arrependimento nacional de Israel e a sua convenção, para que a segunda vinda de Jesus tenha sido o cerco romano do ano 70. Assim eu espero ter conseguido te mostrar o divisor de águas entre segunda vinda e queda de Jerusalém. A segunda vinda só vai vir quando Israel, como nação, se arrepender e se converter. É impossível levar a segunda vinda para o primeiro século, porque todos nós sabemos que os judeus ainda não se arrependeram e não receberam Jesus como seu Senhor, como seu Messias e Salvador. Eu espero assim ter conseguido te ajudar a compreender mais um tema tão difícil e polêmico nas Escrituras: a diferença entre queda de Jerusalém e a segunda vinda de Jesus, que se dará no final dos tempos. No mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E como sempre digo, Maranata, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.